Olá, olá, bom dia pessoal de casa, sejam todos bem-vindos. Eu, Cigano Teles, aqui novamente junto de vocês, sempre passando uma mensagem da espiritualidade, um conselho, trazendo sempre respostas aí dentro da linha da espiritualidade para cada um de vocês. E é um imenso prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que todos estejam bem, com a bênção de Santa Sara, que esse resto de semana seja um resto de semana abençoado, com prosperidade, com bons caminhos e com boa resposta na vida de cada um de vocês, né? Vamos já começar puxando uma mensagem, um conselho para esse resto de semana, para alguma questão que vocês estejam vivendo, alguma questão que vocês queiram uma resposta. Então mentalizem a questão que vocês querem uma mensagem, vinda aqui da mensagem cigana, e eu vou puxar essa mensagem para vocês, e aí a gente vai ver a resposta que vai vir. Mentalizem bem uma questão que vocês estejam vivendo, alguma coisa que vocês querem ter uma solução, uma decisão, uma resposta, alguma coisa que vocês estejam vivendo. Vamos lá? A capela. A vida tem muito a oferecer-lhe. A chave da felicidade está nas suas mãos. Invista em você, auto-valorize-se, dê uma vida nova à sua própria vida, vencendo os medos e inseguranças. Sorria, seja otimista. Só você pode fazer por você. Então, é aquela coisa, né, gente? Só a gente pode fazer pela gente mesmo, as decisões a tomar, as mudanças na nossa própria vida. Não adianta a gente ficar esperando que o outro resolva pela gente ou colocar expectativa no outro. A gente tem que fazer isso pela gente mesmo, pela nossa integridade, pela nossa sabedoria, pela nossa existência humana, né? Então, a gente tem que valorizar muito isso. E aproveitando esse gancho, hoje a gente vai conversar um pouquinho de como aflorar a mediunidade. É isso mesmo, como aflorar a mediunidade. Primeiro passo, meditação. A meditação ela ajuda a gente a se conectar com o lado espiritual de uma forma melhor, mais positiva, mais centrada, mais certeira. Se conectar com o seu mentor ou com o seu anjo de guarda é a melhor escolha, porque ali você vai estar bem alinhado espiritualmente e com proteção espiritual, porque o mundo espiritual é uma coisa que tem vários caminhos, tem o lado negativo, então pode atingir principalmente para quem está de início. Então, acima de tudo, é a proteção. Então, nada melhor do que você se conectar com o seu mentor, se você já sabe quem é, qual que é ele, e com seu anjo de guarda. Ter disciplina é fundamental. Você ter regras, você ter disciplina na espiritualidade é fundamental para você ser um bom médium, para a sua espiritualidade aflorar de uma forma positiva. Aprender a ouvir mais e falar menos. Então, quando a gente está aprendendo na espiritualidade, é como eu sempre digo, a orelha não passa a cabeça, né? E quem levanta para ensinar precisa sentar para aprender. Então, a gente precisa ter o conhecimento, ouvir mais, falar menos, ouvir e entender o recado da espiritualidade, que vem muitas das vezes de início, vem muito pelas intuições. Entender o seu chamado espiritual é muito importante, você saber qual a sua caminhada espiritual, o que você veio fazer aqui nesse planeta como médium, o que você pode auxiliar e ajudar as pessoas. Tem pessoas que trabalham na cura, tem pessoas que trabalham no lado de médico na espiritualidade, tem pessoas que trabalham com a cartomancia, tem pessoas que trabalham com benzimento, então cada um tem o seu chamado diferenciado. Ter comprometimento e verdade. É fundamental você ter comprometimento com a espiritualidade. Uma vez que você se propõe a ajudar o próximo, você tem que manter isso à risca na sua vida. E manter a verdade. Nunca mentir, nunca enganar. Então, levar sempre a verdade na espiritualidade é algo extremamente fundamental. Estudar e buscar novos conhecimentos. Isso é fundamental na espiritualidade. A gente estudar e buscar novos conhecimentos. Estudar as ervas, aprender sobre incorporação, aprender sobre as jogadas de cartas, runas, enfim. Sempre aprender e estudar na espiritualidade. Entender cada cor de vela usada. Então é muito importante a gente ter o conhecimento na espiritualidade para não sair falando besteiras, né? E um banho, vamos para um banho que ajuda muito no lado espiritual para aflorar o lado espiritual. Então vocês vão precisar de 7 folhas de artemísia, água de cachoeira, de preferência, essa água colhida recente da cachoeira. Então, 7 folhas de artemísia, água de cachoeira, que ajuda a abrir o campo mediúnico, e 3 punhados de erva de Santa Luzia. Macera bem na água de cachoeira essas ervas e toma esse banho antes do meio-dia.
tá? Faça sempre que possível, porque ajuda muito aí aflorando a mediunidade, aflorando também através dos sonhos. Então, faça sempre esse banho porque é muito positivo. E as pedras que ajudam muito a aflorar a espiritualidade, pedra ametista e azurita, são pedras que ajudam muito. Então, você pode pegar uma dessas pedras, colocar aqui, ó, no terceiro olho, deixar ali uns 5 minutinhos enquanto você faz a meditação, que ajuda bastante a aflorar o lado espiritual. Lembrando que o lado espiritual não é brincadeira, então a gente tem que levar com muita verdade, com muita seriedade, com muita certeza de tudo que é falado, porque a gente está lidando com vida de pessoas, né? E principalmente quando a gente utiliza o oráculo, porque ali a gente tem toda a ferramenta para passar o direcionamento e o caminho certo para a pessoa que está buscando respostas. Então, a gente não pode ficar falando, passando à frente, né? Seja do oráculo, seja da entidade, a gente tem que falar a verdade, não o que a gente acha, né? Por mais que doa, mas sempre usem a verdade. É como eu sempre falo, se a pessoa quer uma opinião, a pessoa marca no shopping com um amigo, marca no barzinho, senta, conversa, que ali você vai ter o que você quer ouvir. Mas quando você passa numa consulta ou quando você passa com alguém que trabalha com a espiritualidade, você tem que estar aberto e preparado para ouvir o que vier, doa o que doer, né? Então, a espiritualidade é uma coisa que a gente tem que levar de um jeito muito sério, de um jeito muito certeiro e saber lidar com o lado espiritual, porque não é todo mundo que consegue. É um chamado que é muito intenso, às vezes a gente deixa de fazer coisas na nossa própria vida para poder se dedicar à espiritualidade, para poder se dedicar às pessoas, para poder ajudar as pessoas. Então é uma coisa que a gente tem que levar de um jeito muito sério, tá certo? Então agora eu vou puxar uma mensagem das cartas. Primeiro eu busquei mensagem aqui do baralho de mensagens, agora eu vou usar o baralho para pegar uma mensagem para vocês aqui para o decorrer da semana. Vamos lá? Mentalizem alguma coisa, alguma questão que vocês estejam vivendo, algo que vocês queiram saber. Vamos lá. Carta da criança. É momento, é hora da gente prestar atenção em algumas atitudes imaturas que não nos levam para frente, algumas atitudes imaturas que não nos deixa crescer, não nos deixa avançar na própria vida, não nos deixa tomar atitudes decisivas e principalmente atitudes que não nos levem para frente. Então é hora da gente trabalhar a criança interior, é momento da gente parar às vezes com aquele mimimi, aquele chororô, aquela coisa muito de criança, muito infantil e começar a encarar a vida de um jeito mais sério, com os pés no chão e acreditando sempre num amanhã melhor, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade em observar as coisas ao nosso redor, e tem muita dificuldade às vezes em aceitar algumas coisas. Só que a gente vem nesse mundo, nesse planeta, para aprender, para evoluir. Então tem coisas que a gente vai passar que não são positivas, tem coisas que a gente vai passar que são aprendizados na nossa vida. Então nada mais justo do que a gente aceitar e encarar a própria realidade, né? Então não adianta a gente ficar postergando aquela conversa que precisa ter muito séria, aquela questão que a gente precisa resolver. A gente precisa encarar os desafios da própria vida, porque só assim a gente vai evoluir, a gente vai crescer como ser humano, como alma, como espírito. Então a gente precisa encarar os desafios da nossa própria vida, né? Então, recapitulando o que a gente estava conversando sobre como aflorar a mediunidade. E é com a meditação, se conectar com o seu mentor ou anjo de guarda, ter disciplina. É fundamental a gente ter disciplina, porque na espiritualidade a gente precisa ter regras e disciplina, porque senão a coisa vira bagunça. Aprender a ouvir mais e falar menos, né? Como eu sempre costumo falar. Para levantar, para ensinar, a gente precisa sentar para aprender e orelha não passa a cabeça. Então a gente precisa ouvir mais, ouvir as nossas intuições, ouvir os mais velhos, os anciões, ouvir o que a gente precisa ouvir da espiritualidade. Às vezes tem alguns puxões de orelha, sim, mas a gente precisa encarar, porque isso é para o nosso crescimento. A espiritualidade sempre quer o nosso melhor, sempre quer a nossa evolução, sempre quer as nossas melhorias. Então a gente precisa ter esse entendimento e precisa principalmente ter a aceitação, né? Entender o seu chamado espiritual, porque várias pessoas, cada um tem o seu chamado diferente da espiritualidade. Uns é para benzimento, outros é para oráculos, outros para passar uma palavra através da incorporação. Então cada um tem o seu chamado na espiritualidade. Você precisa entender e reconhecer
o seu próprio chamado. Então é algo que é fundamental na espiritualidade a gente entender o chamado que a gente tem, né? Ter comprometimento e verdade. Tudo que você for falar, tudo que você for passar através da espiritualidade, tenha verdade, tenha credibilidade, tenha comprometimento com o que você for falar. Não use para falar as coisas por impulso ou por raiva, num dia que você não está legal. No dia que você não estiver legal, procura fazer uma meditação, procura respirar fundo, né? E pensar sempre de um jeito positivo as coisas e passar isso adiante, né? Porque quando a gente tem luz, a gente só dá o que a gente tem. Quando a gente tem luz, a gente passa isso para as pessoas. Então, a gente nunca dá o que a gente não tem, a gente dá o que a gente tem. Então, a gente passa esse lado de luz, mas tem dias que a gente não tá bem também, e tá tudo bem, só que você tem que saber diferenciar as coisas. Tem dia que a gente não tá legal, mas a espiritualidade, se você trabalha com uma espiritualidade verdadeira e certeira, automaticamente a espiritualidade vai preparar você para o atendimento, para a palavra que você precisa passar, para a mensagem que você precisa passar. Então, tudo é questão de prática e entendimento. Estudar e buscar novos conhecimentos é fundamental. Na espiritualidade, a gente nunca para de estudar. A gente precisa conhecer, a gente precisa entender algumas coisas, a gente precisa vivenciar, a gente precisa ter um histórico, um caminho na espiritualidade e os conhecimentos. Estudar sobre as ervas, estudar sobre o que você está passando da espiritualidade para o outro, para você não falar besteira, para você não falar uma coisa, às vezes, que não é coerente, né? Cada um tem uma espiritualidade, cada um tem uma maneira de trabalhar, mas o conhecimento é fundamental, independente de qualquer coisa. Então, para todos, a espiritualidade é um aprendizado eterno, né? A espiritualidade é um aprendizado eterno, que a gente sempre está aprendendo coisas novas, métodos novos, palavras novas, mensagens novas, tudo que vem da espiritualidade é sempre novo, é sempre surpresa, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento. E, repetindo novamente, o banho que ajuda muito a aflorar o lado espiritual, principalmente para quem está começando e quem já estiver no caminho da espiritualidade também pode fazer esse banho que ajuda a aflorar cada vez mais. 7 folhas de artemísia, água de cachoeira, porque ajuda muito a abrir o campo mediúnico, e 3 punhados de erva de Santa Luzia. Macera bem na água de cachoeira essas 2 ervas, deixa ali descansando. No outro dia, antes do meio-dia, você toma esse banho da cabeça aos pés, que ajuda muito a fortalecer a sua mediunidade, a fortalecer a sua espiritualidade, a aflorar cada vez mais a sua mediunidade e a sua espiritualidade, pode ter certeza. Pedras que ajudam muito a aflorar a espiritualidade, uma ametista e uma azurita. Tem essas 2 pedras com você. Sempre para limpar essas pedras, você vai dar um banho de água de chuva, água de cachoeira, água filtrada, vai deixar tomar um banho de lua. Feito isso, vai utilizar. Quebrou, trincou, despacha na natureza, compra outras e faz o mesmo processo. Sempre que for usar ametista ou azurita, coloca no terceiro olho aqui e faz a sua meditação, se conecte. Eleve sua faixa vibracional, se conecte à espiritualidade, se conecte dentro do que você acredita e faça a sua meditação sempre positivando o seu campo áurico, a sua espiritualidade, pensando em coisas boas, em energias positivas e boas para a sua vida, porque isso é fundamental. E quando a gente aflora a espiritualidade, lembrando que a gente abre vários campos. Então, possa ser que venha coisas negativas e coisas positivas. Então, a gente tem que saber trabalhar e manusear a espiritualidade para desviar desse lado negativo e automaticamente não entrar nessa energia, né? É igual a gente que atende pessoas. Tem pessoas que sentam na nossa frente que estão muito bem espiritualmente, outras estão sendo obsidiadas. Então, precisa ter cuidado, porque aquilo que está com a pessoa tenta vir para cima de você e te ferir. Então, precisa ter cuidado e saber manusear a espiritualidade. Por isso que é importante sempre ter a vela do anjo da guarda acesa, buscar sempre estar renovando suas proteções, se cuidando espiritualmente. Quem não é sacerdote espiritual, procurar sempre estar tomando um passe em algum lugar, fazendo uma limpeza espiritual, fazendo coisas que agregue, que limpe o seu lado espiritual, para sempre estar renovado e você conseguir atender pessoas, você conseguir passar mensagem para as pessoas. Então é fundamental, é muito preciso, tá certo? Então é isso, gente. É importante a gente aflorar a nossa mediunidade, né? Então é importante a gente ouvir as nossas intuições, é importante a gente dar mais credibilidade ao que a gente sente, ao que a gente ouve, né? Às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, não é, tá? É a espiritualidade de alguma forma tentando se comunicar com você, é de alguma forma a espiritualidade tentando passar um recado, uma mensagem, e que você passe isso adiante. Sempre que for palavras boas, palavras de acalanto, sempre leve ao próximo. Sempre alguém está precisando ouvir alguma coisa.
Disso vocês tenham certeza. Então, passe sempre mensagens boas e positivas para as pessoas, porque isso, a espiritualidade sempre olha com bons olhos e sempre retribui de uma forma extremamente positiva. Então, é a gente parar, analisar, né? Como que a gente está agindo perante a espiritualidade, principalmente a gente que trabalha na espiritualidade, né? Como que a gente está levando a mensagem espiritual, como que a gente está levando essa mensagem para o outro. Então tudo isso é visto, tudo isso a gente tem que olhar minuciosamente, porque uma palavra que você der ao contrário, você está colocando em jogo a vida da pessoa e de outras pessoas ao redor. Então precisa ter muito cuidado com o que é falado, com o que é repassado espiritualmente. Porque ali você pode ativar uma ira dentro da pessoa muito grande, que a pessoa pode fazer uma besteira que não tem mais volta. Então tem que ter muito cuidado com o recado que vai passar, com a mensagem que vai ser passada pela espiritualidade. Então é prestar atenção em todos esses detalhes, porque isso é extremamente importante e é uma coisa que vocês têm que levar para a vida, principalmente quem trabalha na espiritualidade. Saber a mensagem que está passando, procurar ter mais calma, mais tranquilidade, não ter muita afobação, procurar se conectar bem com o lado espiritual, fazer seus banhos de ervas, fazer esse banho que eu ensinei para aflorar a mediunidade. Isso é muito importante para o nosso próprio bem-estar, né? Eu costumo falar que a gente médium aqui na Terra são pequenos pontinhos que vai se ligando e ajudando o próximo. E isso é muito importante. Às vezes a gente salva vidas, salva pessoas, tira pessoas. Igual essa semana eu recebi a mensagem de uma moça que eu atendi e ela falou assim, ficou muito gravado na minha mente isso que ela falou para mim. Eu sou muito grata a coisas que você nem sabe. Você me tirou de um limbo muito grande e hoje eu sou outra pessoa. Então não tem nada mais gratificante do que a gente passar uma boa mensagem, a gente conseguir tirar a pessoa ali de uma situação negativa e levar para o positivo, e essa pessoa reconhecer isso. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando do reconhecer com palavras, reconhecer do fundo do coração. Porque a gente sabe quando a pessoa está falando de verdade, quando a pessoa realmente confia no seu trabalho, confia no que você está passando, na mensagem que você está passando. Então não tem nada mais gratificante do que a gente receber uma mensagem assim, de todo o coração, de todo o amor, e para a gente cigano isso é muito importante, as palavras serem faladas com verdade, com amor, com seriedade. Então nada mais gratificante para a gente do que as mensagens serem passadas, a pessoa agradecer de uma forma de coração. Então isso é muito importante e isso traz uma alegria muito grande para o nosso coração. Então, como eu disse, cuidem da espiritualidade, da mediunidade de vocês, porque é uma coisa muito importante, é um bem precioso que você precisa lapidar e cuidar. É uma pedra preciosa que você tem na sua vida, é a sua mediunidade, é a sua espiritualidade. Então saiba cuidar, saiba zelar pela sua espiritualidade, pelo que você carrega, pela sua ancestralidade que vem lá de trás, porque nada se começou aqui, se começou lá atrás. Então tenham esse amor pela espiritualidade de vocês, pelo que cuida de vocês, pelo que rege vocês, pelo anjo de guarda de vocês. Então tenham esse amor, porque é muito importante. Tá certo? E por hoje é só. Um grande beijo para vocês com as bênçãos de Santa Sara. Que Santa Sara abençoe a semana de vocês, trazendo prosperidade, trazendo renovações, trazendo grande alegria na vida de vocês. Salve o povo cigano! Optcha!